as aulas? Já as aulas? Ok. Tá gravando, né? Tá. Então vamos botar aqui o meu compartilhar. Ô, Helder, você gravou as outras aulas também? Colocou, Oi? aliás? Colocou as outras aulas para... Já agendou? Agora acho que deu certo, né? Já tá gravando, né? Já. Tá. Já. Bom, Você, esse você agendou oito h portfólio 40 aqui. Helder? Oi? Você agendou 8h40 e 9h20? Não. Eu coloquei ele para 9h30, se eu não me engano. Então, se de repente ele terminar, eu já abro uma outra em seguida. Ah, Tá não é bom. 40 minutos? O seu é É. maior? Oi? É. Já passou um tempo, né? É, é. Acabou perdendo um Eu pouco. digo porque a gente, quando é de graça, o Zoom, né? Quando você não assina ele, é É 40 minutos. 40, Você né? consegue. Então, eu não entendi agora. Aliás, vamos ver, né? Porque se ele vai acabar em 40, ele já vai acabar agora, né? Tá É. Não, começou agora, né? Acho que tem, É, também é verdade. Começou a gravar agora, não é? Sim, sim, Depois que sim. Mas eu não tem sei começou. se é uns da gravação, eu 35 acho que é no minutos, horário mais ou menos. combinado. É. É, mas esse é o horário que tá Não é da agendado, né? gravação. Que ele Ah, não é de considera. gravação? Tá. Não, não. Não tem a ver, não. Bom, vamos ver como é. bom, vamos começar. Vamos começar. E Esse, seja o que Deus quiser. Caiu. a gente abre de novo. Esse É. portfólio aqui, eu fiz ele meio na correria, consertei ele na correria, e assim, a gente vai percebendo que ele tem erros, né? Então, um erro, assim, crucial que eu percebi é que a minha produção mais recente, aquela que eu estou tratando realmente como produção para apresentação, para né, coisa tocar mesmo o projeto definitivo, ela ficou no final do portfólio, né? Porque quando eu comecei a fazer, ela ainda era um projeto, não era bem uma produção, né? Mas vamos lá. É, essa parte aqui da produção, vocês estão vendo? Aham. Sim. Tá, né? Então, Ah, essa série aqui, essa série batizei de série Inteligência Artificial, na verdade foi um projeto que eu participei de é um grupo que faz uma exposição aí. pública que acontece em Santo André. É uma bienal e a cada 2 anos, então, o pessoal seleciona um tema e coloca ele para produzir e colocar as obras no portão das casas, né? Então, tem uma rua determinada que acontece esse evento. Isso é um assunto que eu gosto bastante, né? Eu acabei dando uma estudada para poder saber o que eu queria produzir. E acabou saindo uma produção legal, que eu achei que me rendeu bastante, né? Eu fiz uma pesquisa a respeito da questão da inteligência artificial, então dividindo ali um pouquinho entre parte de software, parte de hardware, né? E a abordagem que eu estava querendo tratar nisso. Então, assim, eu fiz nessa pesquisa e acabei jogando isso num blog, que eu já tinha esse blog meio que montado, e aí fui alimentando ele com essas pesquisas, né? Então, que nem esse texto que eu estou colocando aqui, ele é parte do texto que eu pesquisei e escrevi para deixar nesse blog, para servir como uma referência, foi a minha base de estudo e foi onde eu desenvolvi a produção, né? Esse trabalho, por exemplo, ele está tratando de fluxograma. Então, é o fluxograma que a gente usa para poder fazer uma programação de computador, né? Então, a primeira base que a gente pensa o programa, o que ele vai ter de entrada de dados, de processamento, de saída de dados, ele é estruturado dessa forma, né? Com essas linhas, essas figuras brancas que estão aqui no fundo. E nessa abordagem que eu pensei, então, eu estou questionando um pouco o uso da inteligência artificial ser um pouquinho mais pensado em termos de ética e de estética também, né? Na verdade, tem uma parte da filosofia
na grega, realmente, Otávio, eu aviso que vai terminar em 10 minutos. Tem uma parte da filosofia que ela une um pouco essa questão, né, da ética e da estética. E aí, nessa abordagem que eu fiz, eu pensei então, essa fase que a gente está de inteligência artificial, ela funciona meio como que uma revolução, igual aconteceu a revolução tipográfica, né? Igual teve a mudança de paradigma quando saiu o homem do centro do universo e entrando agora então a informação, né? A tecnologia. Então, por isso que eu usei mais ou menos essa abordagem. Esse daqui é um outro trabalho. Esses trabalhos eu não coloquei o título deles, porque é uma série que eu desenvolvi em 2018, né? Então, eu desenvolvi a série, fizemos uma exposição, e depois disso essa série acabou indo para a gaveta, né? Eu não mexi mais nela. Então, mesmo que eu tinha desenvolvido antes, eu acabei não deixando tudo ali muito de fácil acesso. Então, assim, eu tenho o título das obras, mas, por exemplo, eu não sei onde é que está. É preciso dar uma procurada nisso. Essa obra aqui, ela tem um título como alguma coisa como assim, Torre do Juízo Final. Então, dentro desses desenhos que tem aqui, que a gente tem alguma coisa ali como uma elipse, um losango e uma elipse, né? Então, isso aqui Uhum. eu estou considerando que é uma unidade de informação dessa obra, né? Ela se multiplica várias vezes. Dentro da programação, isso daí ele dá uma ideia de entrada de dados, processamento e saída de dados, né? Então, alguma coisa do tipo, o que entra no processamento, o que que você fez, se pensa isso daí, se processa isso e depois qual que vai ser o seu destino, né? Um pouco essa coisa do juízo final. Então, alguns desses trabalhos, eles têm, ou uma boa parte deles, dessa série Inteligência Artificial, ele tem uma coisa assim que é quase meio cifrada para quem é da área, né? Uhum. Eu não coloquei isso exatamente ainda nesse meu blog, mas eu estou pensando em colocar, dependendo também do que eu vou seguir com essa série, né? Essa série foi, como eu falei, foi feita para aquele evento do projeto, mas me parece que ele meio que permeia também toda a minha produção até agora, então eu devo manter também alguma coisa disso. Esse daqui foi vamos dizer, uma das telas principais aí do projeto, né? Eu chamei de robô vitruviano, por conta disso, né? Então, eu estou juntando ali o robô, o Android, com o homem vitruviano, tentando unir aí esses dois tempos diferentes, né? Pensando aí num desenvolvimento de futuro mais ético, né? Na verdade, essa pesquisa ela é de 2018, né? Então, inteligência artificial em 2018, a gente não tinha chatbox, não tinha IA fazendo figura, fazendo desenho, né? Ela, de 2018, ela tinha uma outra abordagem, né? Que era principalmente o uso da informação, né? O uso da informação e o que que isso daí compromete o que que ele compromete a integridade das escolhas do homem, o que que ele compromete a informação que é vazada, que é passada, que é vendida, né? Então, ele tinha mais esse aspecto. Hoje, 2025, dá para ver que essa questão da inteligência artificial, com essa abordagem, ela já está um pouco ultrapassada. Puxa vida, em tão pouco tempo, hein? É verdade, né? É. A coisa realmente ela passa muito rápido, né? É. Esse trabalho é um trabalho de 2004, e ele pegou uma exposição do Salão de Arte Contemporânea aqui de São Bernardo. Eu fiz alguns trabalhos, então, envolvendo aí essa questão do código binário, né? Código binário, para quem não conhece, é a linguagem de programação, né? Então,
os comandos que a gente coloca no computador, eles vão ser transformados em ações dentro do computador através de uma conversão aí de ligado e desligado. Por isso que ele é representado dessa forma, 0 e 1, né? E isso daí, para mim, é uma coisa que me encantou bastante. Eu fiz a minha formação, ela é informática e gestão de negócios. Então, quando eu comecei a mexer um pouco com isso, a estudar, e fui entendendo um pouco mais disso, me encantou bastante essa ideia, né, de tudo se desenvolver nessa base 0 e 1, que é o que é convertido no computador para ligado e desligado. E em cima disso daí você tem tudo que você vê hoje em dia acontecendo em termos de web, em termos de informação digital. Aqui ainda dentro dessa temática. Então, aí eu pensando um pouco essa questão do volume de dados, o quanto que isso daí é manipulado, né? Na época, a gente estava fazia pouco tempo que o Trump tinha entrado como presidente pela primeira vez, e ele entrou nessa presidência é, fazendo uso de inteligência artificial dessa forma, né? Então, eles pegaram uns bancos de pesquisa de uma universidade, fazia pesquisa a respeito de população de mercado. Nessa pesquisa, eles puxaram o que que eram os temores, o que que cada grupo, né, dividido ali por estado, por região, o que cada grupo tinha como receio, como objetivos, como metas, e aí eles foram fazendo propaganda política direcionada exatamente para cada grupo, né? Então, por isso que e aí acabou estourando aí uma denúncia, né? Teve um escândalo envolvendo isso, essa venda das informações, que inicialmente era para uso estritamente de estudos, né? Mas acabou se transformando no que a gente viu. Então, a pesquisa de inteligência artificial, ela tinha muito dessa ideia, né? Banco de dados, cruzamento de informação, vazamento de informação, esse tipo de coisa. Esse aqui é um outro trabalho que ele é bem simples, mas é um trabalho que eu gosto bastante, justamente por conta disso. Ele é um trabalho que ele tem 80 por 1, então você de frente dele, ele traz um volume de informação ali que você não acessa muito, você não traduz, mas ele meio que te suprime, né? Ele meio que te encobre, né? Ah, eles têm essa textura meio que de uma gravura, né, de uma impressão. Eu fiz um carimbo para poder criar essas peças. Como é um carimbo, a sequência de números é repetida, né? Mas assim, poderia ir numa coisa mais excêntrica ali, mais complexa, colocar uma mensagem nessa sequência de 0 e 1, né? Pessoa que é matemática e que estuda essa coisa de banco de dados, normalmente ele para na frente de uma sequência dessa e ele começa a traduzir, né? A cada oito números, então ele vai representar uma letra, um sinal, um símbolo. Então dá para fazer esse, essa tradução, né? Eu gosto dessa impressão aí de gráfica, né? Por conta disso também, né? Porque a gráfica, a indústria gráfica, ela foi uma revolução no conhecimento humano, né? Então eu apliquei essa mesma leitura de impressão, de textura visual, para poder fazer esse serviço da informação mais tecnológica, né? Ainda dentro dessa linha, fui traçando alguns trabalhos aí que eu fiz um contraponto aí daquilo que é mais manual, aquilo que é mais
né, manufaturado, com essa coisa da tecnologia, com essa coisa do abstrato.